Boa noite a todos os irmãos, graça e paz, amém? Graças a Deus por essa noite maravilhosa. Hoje pela manhã estive lá na igreja presbiteriana do Nazaré. Que gostoso, irmãos. Eu estava comentando como alegra o coração da gente ver o que o Evangelho faz num bairro, faz numa cidade, faz num bairro. Ali eu vejo uma amostra, né, da graça de Deus ali, fico muito feliz toda vez que vou e é parte da nossa igreja, né? São membros aqui também da nossa igreja. Louvo a Deus pela vida do presbítero Guto, que está também à frente do trabalho hoje. E Deus abençoe. Eu não assisti ainda, presbítero, mas até convido os irmãos a assistirem o que foi falado hoje na escola dominical, hoje e domingo que vem. São 2 sessões, né? Falando da reforma protestante. Nós estamos no mês da reforma protestante, né? Queridos, vamos ficar em pé e vamos orar ao nosso Deus. Orar ao nosso Deus bondoso, agradecendo a esse Deus pelas maravilhas operadas em nossa família, em nosso meio. Senhor bondoso, nós queremos te louvar, Senhor, nessa noite e bendizer o teu nome. Obrigado, Senhor, por movimentar o seu povo, por trazer o seu povo à casa do Senhor. Ó Deus, por mais que tenhamos hoje tecnologias, Pai, que nos façam nos informar sobre o teu reino, muitas vezes compensar a nossa ausência justificada de alguma questão que foge da nossa condição de vir à igreja, mas eu te louvo, ó Deus, por ter um espaço físico, porque somos seres sensoriais, Pai, e precisamos ver os nossos irmãos fisicamente, abraçar, ouvir a voz um do outro, cantando louvores ao teu nome, orando a Deus na presença do Senhor. Obrigado pela comunhão dos santos, Pai, que na verdade só foi potencializada para aqueles que têm consciência disso. E eu te louvo então pelos meus irmãos também que estão nas redes sociais, que o Senhor os abençoe, dê para eles, ó Deus, alegria vinda do Espírito do Senhor, dê para eles concentração, ó Deus, para participarem do culto nesse momento, Pai, e que dentro em breve eles estejam também, ó Deus, conosco fisicamente para a glória do teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa noite, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, Pai, que é fruto de lábios que confessam o nome do Senhor. Amém, Senhor. Ainda em pé, queridos, vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 147. Salmo 147, vamos fazer a leitura responsiva do Salmo todo. Lindo, lindo esse Salmo, como todos os Salmos são. Inclusive, já faço o convite, venham participar do encontro de quinta-feira, irmãos. Quinta-feira às 7h, tem sido bênção. Nós estudamos o Salmo 58, né? Semana que vem, essa quinta-feira agora será o 59. Então fica aí o convite aos irmãos também. Vamos fazer a leitura responsiva, ok? Eu faço a leitura dos ímpares, os irmãos dos pares até o final. Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. Sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em letra. Cantai ao Senhor com ações de graças, entoai louvores ao som da harpa, ao nosso Deus. Prepara chuva para a terra, faz brotar os montes a erva. E dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Não faz caso da força do cavalo, nem se compraz nos músculos do guerreiro. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louva Jerusalém ao Senhor, louva Sião ao teu Deus. Pois ele reforçou as trancas das tuas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti. Estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e te farta com o melhor do trigo. Ele envia as suas ordens à terra e sua palavra corre velozmente. Dá neve como lã e espalha a geada como cinza. Ele arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste ao seu frio? Mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez
Amém. Vamos ler novamente o versículo 1, queridos. Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. Salmo maravilhoso, que fala da beleza e fala do porquê. Por que nós temos que louvar a Deus? Porque Ele é o Senhor de toda a terra, porque Ele alimenta os passarinhos, porque Ele que faz as estações, Ele que deixa com que forme a geleira, depois as derrete. É esse Deus, por isso que Ele deve ser louvado. E vocês percebam que o versículo que nós lemos agora, ele fala que tem duas coisas interessantes quando a gente louva a Deus. Primeiro, porque é bom e amável. É bom e amável cantar para Deus. E depois ele fala que cai-lhe bem, fica-lhe bem o louvor. Sabe, queridos, para a gente tentar entender aqui, ou trazer alguma figura mais próxima de nós, sabe quando você vai lá no guarda-roupa e fala, vou pegar essa camiseta aqui, vou pegar essa blusa aqui, ou então vai pegar esse sapato aqui, vou pegar aquela peça, aquela calça, aí você olha e coloca e fala, rapaz, e não é que ficou bonito? Vou colocar esse sapato aqui, coloca o sapato, tão velhinho, mas eu gosto tanto desse sapato. Cair bem, ficar bem, é quando combina. Irmãos, não sei você, mas eu tenho dificuldade até quando vai cantar parabéns para você, para mim, em aniversário. Não sei se você é assim também, mas é estranho, né? Por quê? Parabéns para você. Foi parabéns por quê? Quem sustentou foi Deus. Eu estou vivo aqui porque é Deus. Parabéns para Deus. Parabéns para Deus nessa data querida, né? Então, vocês podem perceber que até na música Parabéns para você, a gente fica meio constrangido. Quem que fica todo empolado quando está cantando parabéns? Fica meio, obrigado, não precisava, que isso. Não fica desse jeito? Pois é, gente, pois é. Sabe quando as pessoas aplaudem em alguma coisa que você faz? Não é para a pessoa, é para Deus. Por isso que nós vamos cantar agora o hino de número 11, porque fica bonito cantar para Deus. Para Deus combina, cai-lhe bem o louvor, porque Ele realmente é digno. Ele é digno de toda adoração, de todo louvor, porque Ele é santo.
queridos. Quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor em 1 Samuel, capítulo 2, do 22 até o 26. 1 Samuel 2, do 22 ao 26. Samuel 2, do 22 ao 26. Amém, queridos? Diz assim a palavra do Senhor. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto os seus filhos faziam, a todo o Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa a fama esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Queridos, aqui é algo explícito, falando um convite ao arrependimento. E um convite assim, escancarado, né? Por quê? Porque o profeta Eli viu, e é inclusive o tema do sermão de hoje também, ele viu, ouviu a notícia. Isso não era desconhecido de Eli, ele já sabia quem eram os filhos dele. Mas ele já estava velhinho e ele ouvia a notícia das maldades do filho dele, que a gente vai falar sobre isso aqui. Essas maldades terríveis. Eles perderam totalmente o decoro, quebraram totalmente o decoro da vida. E Eli fala com eles, ele fala: olha, vocês precisam parar de fazer isso, porque vocês são líderes, eles eram sacerdotes, vocês são líderes, vocês fazendo assim, vocês não estão dando mau testemunho, e o povo vai pegar a mesma pegada de vocês, vão ficar todos perversos como vocês estão sendo. Mas o texto diz que eles não ouviram o pai. E aí vem uma coisa triste, irmãos, mas fala assim: por que eles não ouviram? Porque o Senhor os queria matar. Ofni e Finéias, eles chegaram num padrão de maldade tão grande, numa vida tão terrível, que não havia mais arrependimento para eles. O Senhor os queria matar. Inclusive, irmãos, sabe, quando nós sabemos que precisamos mudar, quando nós sabemos que estamos fazendo coisas erradas, estamos falando coisas erradas, agindo de forma errada, quando nós sabemos, irmãos, sabemos nitidamente, as pessoas vêm falar com a gente: olha, esse caminho é caminho de morte, não queira trilhar esse caminho, que você vai passar por dificuldades, e você continua, peça para Deus: Senhor, por favor, gera arrependimento em mim, porque eu estou tão duro que eu não consigo abandonar esse estilo de vida, essa forma pecaminosa. Então, irmãos, se Deus nos colocar, eu tenho falado bastante esses dias sobre portais, né? Se Deus abrisse uma porta para nós hoje, e falasse bem assim: espie, né? Vem aqui, dá uma espiada aqui, veja como é uma eternidade sem a minha presença. Tenho certeza aqui, irmãos, que todos nós nos ajoelharíamos aqui agora, e gritaríamos bem alto pedindo misericórdia de Deus. Sim ou não? Mas o Senhor não vai fazer isso. Ele não vai abrir um portal e vai mostrar. Porque naquela parábola do Lázaro e o rico, ele disse, o rico queria voltar. Vocês lembram? Ele queria voltar e avisar os amigos dele para não cometer os mesmos erros. Ou então mandar alguém e falou assim: não, lá já tem a palavra de Deus. Quando fala que tinha os profetas, é a palavra. A palavra de Deus já está anunciando. Uma frase do Hernandes Dias Lopes que eu gosto muito. Ele fala: o inferno existe. O inferno é real. E ele é o final de uma vida sem Deus. Então hoje o Senhor nos oferece a vida, o arrependimento. E desde as criancinhas, viu? Desde os pequenininhos aí, bonitinhos e fofinhos, até nós, adultos, vamos colocar diante de Deus a nossa vida e nos arrepender. Pedir a misericórdia, mudança de vida, mudança de estilo de vida. Às vezes, irmãos, até mudança de amizades, viu? Se uma amizade está te distanciando de Deus, ela não serve para você.
ela não serve para você. Se uma amizade está deixando você longe de Deus, ela não serve para você. Vamos fechar os nossos olhos nesse momento e orar ao nosso Deus, pedindo a misericórdia do Senhor, pedindo que Ele venha nos perdoar nesse momento. Peço para o meu irmão Fernando, vem aqui fazer uma oração de pedido de perdão ao nosso Deus. Os irmãos acompanhem a oração com o nosso irmão Fernando. Pai bendito, Deus eterno, diante do Senhor nós apresentamos as nossas vidas, Deus, e pedimos perdão, Pai, por tudo que temos feito de errado, por qualquer coisa que te desagrada, meu Deus. Sonda e conhece os nossos corações, Pai. Não permita que continuamos sendo uma vida que não te agrade, meu Deus, que seja fora dos teus caminhos, Pai. Nos perdoa, livra-nos de todo o mal, Pai. Não porque merecemos, mas pelos méritos de Jesus Cristo na cruz do Calvário, Pai. Amém. Obrigado. Queridos, vamos ficar em pé agora e vamos louvar o Senhor com algumas canções. Enquanto os irmãos se preparam aqui, você pode aproveitar e cumprimentar seu irmão que está do seu lado, né? Nós acabamos de falar que é bom assistir, às vezes, quando nós não podemos vir para a igreja, mas nada substitui isso aí, né? Sejam muito bem-vindos. Aos que nos visitam, Deus abençoe a vida de vocês. A primeira vez a visita, a segunda já vai fazer falta para nós, tá bom? Deus abençoe. Sejam bem-vindos, sintam-se acolhidos no nosso meio. E vamos louvar o Senhor agora com algumas canções. Se
Deus por tudo que tem feito na sua vida. Glórias a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, pelas dificuldades, pelos problemas, por aquilo que passamos, por aquilo que ainda vamos passar, e tudo devemos agradecer a Deus, porque Ele é o dono de tudo, dono da situação, dono das nossas vidas, dono das nossas alegrias, das nossas tristezas, daquilo que nos agrada, daquilo que nos desagrada. Deus está no controle sempre. Deus abençoe sua vida, que nós possamos a cada dia sermos gratos a Deus, darmos glórias, porque Ele é tremendo, Ele é maravilhoso nas nossas vidas. Os reis da terra se prostrarão ante ao Senhor. O Senhor reina hoje sobre nós. Sobre nós, sobre a nossa terra, sobre a nossa nação, sobre as nossas vidas.
poderoso Rei que reina sobre as nações, reina sobre nós. Dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Para dizer que Ele é o nosso Rei. Pra dizer que tu és o Rei. Como igreja do Senhor, nós declaramos isso. Pra dizer que tu és o Senhor. Para dizer que és o Rei. Pra dizer que tu és o Rei. Ser o nosso Rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Te adoramos, Senhor. A tua igreja te adora. Te adoramos, Pai. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Senhor Deus poderoso, Pai, nós nessa noite celebramos a Tua vitória, Senhor. Nós celebramos a Tua soberania, Pai. Nós celebramos porque o Senhor reina entre as nações, ó Pai. Nós celebramos porque para o Senhor não existe obstáculo que possa impedir aquilo que o Senhor mesmo já tem determinado, ó Pai. Nós te louvamos como povo Teu, Senhor, porque nós ficamos impressionados com a Tua grandeza, Senhor, com a Tua glória, Pai, com os Teus atributos, ó Deus. Como é maravilhoso pertencer a um Deus que protege, que cuida, Senhor.
Senhor, como um leão, Pai, atrás de nós, nos protegendo, ó Deus, porque quando nós olhamos para o Senhor, nós percebemos que as nossas batalhas não são batalhadas por nós apenas, que nós não estamos sós, ó Pai. Glorificado seja o Teu nome, Senhor, por tamanho amor e proteção, ó Deus, por tamanha esperança, Pai, pelas promessas que o Senhor fez para a sua igreja. Fortalece-nos, Senhor, aviva na nossa memória, ó Pai, a lembrança, ó Deus, de que o Senhor é por nós, ó Pai, de que o Senhor vai à frente das nossas batalhas, Senhor. Nós louvamos o Teu nome, Senhor, nós nos alegramos, ó Deus, e se há lágrimas nos nossos olhos, é de tanta alegria, ó Pai, por termos o Deus que temos, ó Deus. Engrandecido e louvado seja o Teu nome, grande Rei, soberano sobre todas as nações, ó Pai. A Tua vontade será feita sobre nós sempre, ó Deus. E nós estamos aos Teus pés declarando, ó Pai, que nós vamos Te louvar e Te servir, ó Pai. Seja onde for que o Senhor nos colocar, ó Deus, nós estaremos ali para engrandecer o Teu nome, Senhor. Os nossos joelhos se dobrarão somente diante do Senhor, ó Pai. Obrigada, Senhor, por essa noite, por essa igreja que nesse lugar nos abençoa e nos encoraja todos os dias, Pai, na Tua palavra, e nós oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar. As crianças. Aborrecido ou assustado, mas é feliz e sorridente, mas é feliz e sorridente, mas é feliz e sorridente, mas é feliz e sorridente. Eu acho que as crianças não sabiam direitinho a coreografia. Acho que vai ajudar se a igreja ficar de pé e fizer também. As crianças vão olhar vocês e vão fazer. Coração do menino e da menina, tem Jesus, é diferente. O coração do menino e da menina, tem Jesus, é diferente. Não é triste, nem zangado, Aborrecido ou assustado, mas é feliz e sorridente, mas é feliz e sorridente, mas é feliz e sorridente, mas é feliz e sorridente. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esses momentos aqui. A alegria do Senhor, no Senhor é a nossa força, Pai. Nós nos alegramos no Senhor e nos alegramos em vermos essas crianças aqui, ó Pai. Enche o nosso coração, ó Pai, porque sabemos que aqui, Senhor, é o melhor lugar para se estar, ó Pai. Que eles aprendam a Tua palavra, Senhor Deus, que eles nunca se esqueçam, ó Pai, que eles nunca se esqueçam que o Senhor é o reino, Senhor, o Senhor é o Rei eterno das nossas vidas, ó Pai, que o Senhor é o dono de tudo, Senhor Deus, que o Senhor é o dono das nossas vidas, ó Pai. Cuida dessas crianças, que eles possam aprender de Ti, Senhor Deus, e possam levar no seu dia a dia e tenham uma boa semana debaixo do seu cuidado, Senhor Deus. É o que nós te pedimos, que o Senhor esteja abençoando a Carol, Senhor Deus, nessa aula, Pai. Cuida do seu coração, da sua voz, das suas mãos, que ela seja instrumento nas Tuas mãos, ó Pai. Nós te oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar.
Júlia não me falou que estava fazendo um milagre. Júlia, o que você fez? Foi um milagre, viu? Fazer a mocinha cantar no microfone ainda. Acabamos de presenciar aqui algo milagroso, né? Irmandade, não sei. Alguém podia pegar uma aguinha para mim? Acho que o que está aqui, não. Bem pouquinho. Bom, queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Samuel. Primeiro livro de Samuel. Nós vamos ler alguns trechinhos, algumas partes, e depois nós vamos conversar sobre esse livro. O capítulo 1, do 12 ao 18 primeiro, tá? 1, do 12 ao 18, diz assim: Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparte de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Bom, tem uma outra passagem aqui, capítulo 2, do 22 ao 26. Foi o que nós já lemos. Eu não vou ler, porque nós já fizemos essa leitura. E agora 4, do 12 ao 22. 4, do 12 ao 22. Diz assim: Então correu um homem de Benjamim, saído das fileiras, e no mesmo dia chegou a Siló. Trazia rasgadas as vestes e a terra sobre a cabeça. Quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: Que alvoroço é esse? Então se apressou o homem e, vindo, deu as notícias a Eli. Era Eli da idade de 98 anos, e seus olhos tinham cegado e já não podiam ver. Disse o homem a Eli: Eu sou o que saí das fileiras, e delas fugi, hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli: Que sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, houve grande morticínio entre o povo, e também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço, e morreu, porque era já homem velho e pesado, e havia julgado Israel 40 anos. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida, e próximo o parto, ouvindo estas novas, de que a arca de Deus fora tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, curvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que a assistiam: Não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou ao menino Icabô, dizendo: Foi-se a glória de Israel. Isso ela disse porque a arca de Deus fora tomada, e por causa do seu sogro e do seu marido. E falou mais: Foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Pai bondoso, nós queremos pedir ao Senhor, por favor, Pai, não permita com que a falta de habilidade do servo que vos fala, ou as distrações de cada irmão, venha, Senhor, atrapalhar o recado do Senhor nessa noite. Tenha compaixão de nós, Pai. Tenha compaixão de nós, tanto o interlocutor quanto aqueles que estão ouvindo. Se o Senhor se calar para nós nessa noite, Pai,
nosso dia vai ser imprestável, Pai. Porque só a voz do Senhor faz a nossa vida ter sentido. Nos ajuda, Pai, a entender o seu amor e fala conosco, que eu te peço em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, queridos, mês de outubro, nós separamos, para lembrar da nossa criançada, mês das crianças. E elas são espertas, viu? Elas já ficam, e o meu presente? Não é assim? E o meu presente? Qual que vai ser o meu presente? E assim por diante. Esse mês é o mês que eu mais faço trabalho, em igrejas e escolas. Irmãos, já não tem mais espaço na agenda para o trabalho com os bonecos. E é legal porque eu vou nos lugares, escolas, igrejas, e é legal porque a gente leva os personagens e a criançada realmente ela se conecta ao personagem. Às vezes eu estou andando na rua aí, uma criança vira e fala, cadê a Dolly? Cadê a cobrinha Cissa? Às vezes eu estou em algum lugar, a criança fica mostrando, falando. Cadê o galo? Eles gostam bastante daquele galo, galão, carlão. E eu acho tão bonitinho, irmãos, porque elas ficam conectadas àquilo. Eu faço isso com alegria, porque eu sei que isso faz diferença. Lá no fim das contas vai fazer diferença. Você vai, em algum momento, você já tem acesso. E eu sempre deixo o evangelho para elas, sempre deixo. E deixo mais ainda, deixo algumas orientações também. Por quê, irmãos? Nós temos que aproveitar as oportunidades, não temos? Temos que aproveitar. Quem tem filhinho aí, neto, sobrinho, sabe disso. Nós precisamos aproveitar a oportunidade. Porque criança, queridos, você vai fazer alguma coisa ali e quando você volta, ela já cresceu. Pode perceber. Eu fico olhando o Gabriel ali, foi isso. Fui ali, já voltei e Gabriel cresceu. E assim, eu estava vendo as crianças subindo aqui, estou vendo o Lorenzo, já está até o jeitinho de andar meio empafiozinho, de hominho, Você viu que bonitinho? E é isso, eles vão crescendo, puxa vida. Eu lembro quando o Gabriel vinha aqui, aquele parzinho de olhinhos azuis, eu tinha que conversar com ele assim, o que você quer, Gabriel? O que foi? Agora já é assim, ô Gabriel, o que você quer? Não é não, Gabriel? Porque cresce, as crianças crescem, elas crescem muito rápido. E queridos, elas crescem muito rápido. E como até uma frase de Freud que eu acho muito interessante, ele fala que toda criança é uma folha de sulfite em branco. Na questão social, de você que vai imprimir ali o desenho, você que vai escrever ali a história daquela criança, no que compete a nós, educadores. Coisas pequenas fazem uma diferença gigante lá no final. Pode ter certeza que uma criança de 3 anos, Júlia, ela não se esquece mais daquele dia que uma tia se abaixou no nível dela e deu o microfone para ela cantar. Elas não se esquecem mais. E elas não esquecem desaforo também, viu, queridos? Elas sabem quem gosta delas e quem não gosta delas. Elas sabem disso. E elas estão aí, prontinhas para aprender, para serem instruídas. Mas, queridos, crianças, elas precisam de limites. Elas precisam aprender o temor. Elas precisam de regras. Elas precisam de consciência. Tudo isso para que elas sejam uma bênção e para que elas sejam livres. Inclusive tem um pastor que eu estou seguindo, mas já esqueci o nome dele. Estou seguindo e esqueci o nome. Mas ele falou uma coisa interessante num desses podcasts que eu vi. Ele disse, sabe esse negócio que a criança tem que estar com a criança toda hora? Isso não é muito prudente, não. Porque criança, tá bom, deixa a criança o dia inteiro com os amiguinhos. Fala, vocês podem comer o que quiser. O que elas vão comer? Elas vão pegar da geladeira para comer? Na verdade, elas nem vão olhar para a geladeira, porque lá tem comida e tem frutas. Elas vão direto nas sacolinhas, nos docinhos, na jujuba, no chocolate. E elas vão ficar o dia inteiro. Comeram, crianças? Comemos. Comeram. E vocês aprenderam agora? Sim, aprendemos. Ficamos o dia inteiro assistindo aqui um desenho. Então, crianças, elas precisam estar com as crianças. Mas elas precisam também estar com os adultos. Adolescentes é a mesma coisa. Quanto tempo o seu adolescente, a sua adolescente passa com você? Eles precisam passar mais com os adultos do que com os da idade deles. Vai dormir em casa e tudo mais. Tá, tem os momentos, mas toda hora. Quem que está influenciando o seu filho? Quem está influenciando a sua família? Que tipo de criança que nós vamos deixar para o mundo? Porque nós sempre falamos, este mundo está perdido,
Este mundo está perdido, não aguenta mais, né? Lembra aquela música antiga? Né? Mas esse mundo é constituído de pessoas, de serizinhos, de crianças, de adolescentes. E qual é o adolescente que nós estamos deixando? Qual é o jovem que nós estamos deixando? Queridos, nós estamos vivendo um tempo em que, especialmente os adolescentes, mas também as crianças, estão vivendo, respirando por aparelhos eletrônicos. Os adolescentes, os pré-adolescentes e algumas crianças estão respirando por aparelhos eletrônicos. Se você tira o aparelho eletrônico deles, eles perdem o ar, literalmente. É ou não é? Eles ficam perturbados. Eles acabam o dia. Fale que não tem comida, eles dão um jeito. Roem a unha. Fale que não tem água, eles dão um jeito. Eles salivam e engolem a saliva. Mas diga que eles vão ficar sem o celular. Você arrumou um inimigo na sua casa. Estou falando besteira aqui? Queridos, nós estamos vivendo um tempo que eu tenho falado, e o pastor vai repetir isso, e não tem jeito, irmãos, é o que eu tenho acho que para sempre, né? E eu repito bastante, o pastor fica na cabeça da gente, misericórdia, fala muito, igual o Tite, falo mesmo, né? Nós estamos psicologizando o pecado, nós estamos dando outros nomes para o pecado, nomes mais fofinhos, e mais aceitáveis, e mais tragáveis, mais palatáveis, só que nós não estamos percebendo que o pecado continua fazendo o mesmo estrago. Não é porque eu dou um nome bonitinho e fofinho para o pecado, é que ele vai deixar de fazer estrago. Ele continua fazendo estrago. Queridos, olha só, o texto que nós estamos abordando aqui, é um texto que fala de uma mulher que morava ali cerca de 30 quilômetros de Siló, e que o início já começa dando uma dica para nós o que dá ruim. Qual é o primeiro erro que tinha ali? Um homem com quantas mulheres? 2 mulheres. Eucana era o nome do abençoadinho. Ana e Penina era o nome das 2 mulheres. Uma delas estéril, que era Ana. Penina. Todas as vezes que eles subiam para o templo, ou melhor, para o tabernáculo, não tinha o templo ainda. Todas as vezes que eles subiam para o templo adorar, tinha rixa, e ela voltava muito triste, porque Penina ficava zombando dela para não ter filhinho. E Ana, então, ela ora, ela pede para Deus, eu quero um bebezinho, dá um bebezinho para mim, bem bonitinho, bem gordinho, bem fofinho, né? Orava. E é interessante que o Eli, pelo menos no relato, ela não fala para o Eli o que ela estava pedindo, ela só diz que estava amargurada, e que ela estava pedindo alguma coisa. O profeta Eli disse para ela, vá em paz, e Deus te conceda a petição. Só o fato dele dizer para ela essas palavras, o coração daquela mulher já se acalmou. Ela já até comeu, porque ela não estava querendo comer. Inclusive, ela fala que ela estava muito ansiosa. Ela estava com uma grande ansiedade, porque já fazia muito tempo que ela sofria aquele processo todo de angústia. E ela sai feliz, contente, e acaba realmente tendo um bebezinho. Só que interessante, irmãos. Ela teve o bebezinho, mas ela devolveu o bebezinho. Ela teve o Samuquinha, o Samuel. E ela pegou, quando a criança desmamou, com quantos anos que uma criança desmama, mais ou menos aí? Me ajudem aí, irmãos. Hã? Eu falei assim, mas eu tenho uma prima que mamou até os 6 anos. Eu acho que eu fui até os 2 também, mamei bastante também. Né? O Pepeto, né? Tem um videozinho da criancinha, né? Então, mamou bastante, 6 anos, mas acho que a média aí, vamos jogar aí, naquele tempo que mamava mais, né? 2 anos, 2 aninhos. Você pegue uma criança, seu filhinho, seu primeiro filhinho, né? Pega o Léo, bem bonitinho e fofinho, não muito bonitinho, mas fofinho, né? Pega o Léo e leva ele para morar numa igreja a 30 quilômetros da sua casa. Foi isso que aconteceu. Ela devolveu, e todo ano ela ia, fazia uma roupinha diferente, uma estolinha sacerdotal, e entregava lá para o profeta Eli. Eli também tinha 2 filhos. Eli também tinha, o profeta, o velho profeta. Os filhos dele se chamavam Ofni e Finéias. Ofni e Finéias. Queridos, num desses dias o Samuel estava lá dormindo e uma voz falou com ele à noite. Vocês lembram disso, né? Samuel, Samuel. Ele acordou rapidinho e foi
falar com o profeta. O senhor está me chamando? Não, não chamei, volta a dormir, menino. O que está acontecendo? Você está agitado? Volta a dormir. Segunda vez, Samuel, Samuel. O profeta percebeu, ele falou assim, não, é Deus que está chamando. Quando ele chamar de novo, você diga, eis-me aqui, Senhor. E foi isso. De novo a voz, Samuel, Samuel. E Samuel falou, eis-me aqui, Senhor. E quando ele disse, eis-me aqui, Senhor, Deus diz, pega um papel, pega um lápis e anota o que eu vou te dizer. O Eli ficou curioso. Deus falou com você? Falou. Mas o que? Aí Samuel ficou naquela situação. E então Samuel revela para o profeta Eli. Ele revela e fala, olha, Deus ele está acabando com o seu ministério. Porque se os irmãos observarem o capítulo 2, é uma coisa triste e trágica. O capítulo 2, versículos 29 e 30. Vamos ler todos juntos? 29 e 30, do capítulo 2. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei e me fizesse na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim? Para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam, serão desmerecidos. Ele disse isso, queridos, falando para o profeta, aquilo que o Senhor tinha falado para ele. Deus tinha falado para ele. Então ele comunica o profeta e aí a história então segue. E, irmãos, tem uma coisa. Deus, ele já tinha determinado que ele mataria Ofni e Finéias por causa da maldade deles. A história, irmãos, é uma história triste, mas ela envolve criança. Ela envolve um garoto, um menino, como eu disse, foi morar lá na casa do profeta. E ela envolve, na época que ele foi morar, é muito provável adolescentes. Então, adolescentes ou quase indo para a juventude, que eram os dois meninos. Então, ali tem uma cena que se você conseguisse olhar, assistir num telão, você tem um homem, um ancião, e aí nesse caso aqui, quando acontece a morte dele com 98 anos, mas você tem um ancião e você tem uma criança e alguns meninos, e depois você tem um pré-adolescente e jovens, só que os jovens perderam totalmente o temor do Senhor. E aí, irmãos, o profeta Eli até tenta correr atrás. Ele chama atenção, mas não adianta, não resolve, o problema não resolve. O coração daqueles meninos já tinha sido tomado totalmente pela malignidade. Queridos, eu faço uma pergunta de novo. Que tipo de criança, de jovem nós vamos deixar para a nossa cidade de registro? Que tipo de jovem nós vamos deixar para atender os hospitais da nossa cidade? Para assumir as câmaras de vereador, para assumir as cadeiras de deputados, a presidência da república? Que tipo de criança e jovem nós vamos deixar para assumir a história, a contação da história, passar a história adiante? Qual o tipo de jovem, de criança que nós vamos deixar para ser os nossos advogados e juízes? Qual o tipo de criança que nós vamos deixar para ser os nossos construtores civis? Qual o tipo de criança e jovem nós vamos deixar para ser os mercadores, para ser os empresários, os vendedores? Que tipo de criança que nós vamos deixar? Crianças como Samuel ou como Ofni e Finéias? E agora eu entro aqui e falo dos pecados da família de Eli. 3 pecados que nós vimos aqui e que podem ser extremamente letais. Todo pecado é letal. Esses pecados são letais, eles destroem uma família, eles destroem uma nação, eles destroem a alegria, eles tiram a paz de uma cidade, eles tiram a paz de um povo, eles tiram a paz, eles minguam uma igreja. O primeiro pecado que nós vemos aqui é um dos pecados mais covardes, né? Até porque a pedido aqui, né? Omissão. Gravem isso. O pecado da omissão. Porque por mais que Eli, e no texto que nós vemos fala, que ele já era velhinho, e ele queria chamar a atenção dos filhos, parece-me
porque o outro texto diz no capítulo 2, a partir do versículo 27, parece-me que ele perdeu o time. Ele perdeu o time. Eu que sou um grande confeiteiro de bolo, posso falar com propriedade. Brincadeira, né? Quem me conhece sabe que nem bolinho de barro eu fazia quando era criança. Mas quando você perde o time da massa, quando você deixa um pouquinho a mais, vamos fazer um bolo, amor? Vamos, ai que beleza. Um sabadão à tarde, está todo mundo tranquilo, fazer um bolo, tomar um café, né? Aí coloca lá a massa e tudo mais, começa a conversar, daí vai para o zap, e daqui a pouco sente o cheiro, misericórdia, sai correndo, queimou o bolo. A vida dos filhos e as crianças é assim também, queridos. Nós não podemos perder o time dos nossos filhos. Nós precisamos prestar bastante atenção. O que nós podemos notar é que, segundo o que está anotado lá no capítulo 2, Eli foi omisso, ele perdeu o time da repreensão de seus filhos. O egoísmo, a familiolatria fez com que ele ficasse calado para o pecado dos seus filhos. Eli, queridos, ele não concordava, mas ele não tinha forças para tomar providência. Ele não concordava, mas também ele não fazia nada. Ele via os erros dos seus filhos, mas ele se calava. Os irmãos vão ver o que eles faziam. Esses meninos não eram daquele dia, era o costume deles. Esses dias eu falei do pecado. A doutrina do pecado, ela fala que o ser humano, ele tem a semente da corrupção dentro dele, todos os seres humanos. A semente da corrupção, ela gera atos pecaminosos, atos corruptos. Aqueles atos esporádicos da corrupção, se não tolhidos, eles viram hábitos. E esses hábitos, eles vão fazendo do pecador um grande e habilidoso pecador. Então o que aconteceu com esses meninos? Justamente isso. Faz uma vez, papai achou bonitinho. Ai, que fofinho, meus meninos. Os machinhos assim mesmo. Os meninos, os macho, deixa os machos. Não é assim? Que muitos pais fazem, que muitos homens fazem. Deixou. Eles foram crescendo, foram ficando habilidosos no pecado. E o papai, a mamãe via. Depois, irmãos, quando vira adolescente, quer bater. Perdeu o time já. Aí já encrenca, quer bater. Vem aqui, eu dou um cola-brinco no você, rapaz. Aí o rapaz fica maior que você, te bate e você vai ver só. Fica bonito. Não se bate em adulto. Se corrige criança. E às vezes, se precisar, bumbunzinho lá. Tão bonitinhas as pequenininhas lá de casa. Mas de vez em quando tem que... passa aqui, já vem assim, ó. Já sabe que passa aqui. Vai ver, a mesma mão que dá o tapinha é aquela mão que vai fazer o Todd depois, pode ter certeza. É a mesma mão que acaricia, que faz o carinho. Aí, pastor, que opressão. Não seja omisso. Você está vendo coisa errada no seu filho, mentiu, chega e conversa. Até os adolescentes mesmo. Louve a Deus se você tem um pai, uma mãe, um tio, uma avó, para virar e falar, não concordo, não patrocino, não vou ficar quieto para esse erro que você está cometendo, meu filho, minha filha. Porque muitas vezes, queridos, nós ficamos mais preocupados com o padrão, com a fama da nossa família. Mas eu não posso, minha família, o nome da minha família, grande coisa, o nome sobre todo nome é o nome de Jesus, a nossa família, não importa que sobrenome que é o seu, não importa quem és tu. Nós precisamos nos preocupar em fazer o nome do Senhor conhecido, porque foi isso que Eli tentou depois, fora do time, dizer para o filho. Filhos, vocês estão fazendo o povo pecar com isso, meus filhos. Mas o pecado da omissão, ele perdeu o time, e perdendo o time, ele já não podia mais corrigir. Queridos, os mais jovens precisam dos mais velhos para corrigi-los, para reprová-los e para constrangê-los. Eu vou repetir essa frase aqui. Os mais jovens precisam dos mais velhos para corrigi-los, para reprová-los e para constrangê-los. A minha mãe é minha melhor amiga. O meu pai é o meu melhor amigo. É uma frase bonita, né? Não é bonita essa frase? Mas, se essa amizade aí, papai e mamãe, eles estão pautados na omissão, é melhor você mantenha o papel de pai. Só seja pai. Eles vão ter outros amigos. Não tem problema. Só seja mãe. Eles vão ter outras amiguinhas. Mas não perca o papel de mãe, de pai do seu filho.
Os avós também. Fiquem atentos, porque acontece isso, né? Somente adolescente. Briga com o papai e com a mamãe, vai para onde? Ei, vovó. Vó, né? Vó, precisava ver, vó. Precisava ver. Olha, vó, se ela estivesse lá. Não, e os avós, né, irmãos? Eu acho que eu vou ser um avô. Deus que me proteja. Vai fazer o quê? É coisa de vô, né? Ai, vem, baita, vem com a vovó, venha com a vovó. Né? Quer Todd, quer chocopinho, né? Mas Então, vovô e vovó, o filhinho chegou lá, né? O molequinho chegou lá, vó, sua mãe está certa. Talvez ela errou na dose, mas está certo. Seu pai está certo. Talvez errou na dose, mas está certo. Ai, eu não vou mais naquela igreja, aquele pastor é chato. Carequinha chato, impertinente. Ai, não aguento a voz dele. Olha, eu até admiro, viu, irmãos? Os irmãos aguentar mesmo, 10 anos já, né? Essa vozinha está com a rachada aqui, olha, parabéns para vocês são crentes mesmo. Né? Mas vai para o conteúdo, irmãos. Vai para o conteúdo. O pastor é chato, o presbítero é chato. O que o pastor e o presbítero estão falando para você, filho? Então, queridos, o primeiro pecado é o pecado da omissão. Eles omitiram. A família de Eli omitiu. Eles perderam o time dos seus filhos. Então, isso quer dizer, pastor, que Ofni e Finéias, eles são frutos do meio e eles estão perdoados? Não. Porque mesmo que façam a pior tragédia com a sua vida, você ainda é culpado. E totalmente e 100% culpado no seu futuro. Ninguém pode virar e dizer, fizeram isso comigo. Porque você pode virar a mesa, não pode? Pode ou não pode? Você pode mudar. Você pode quebrar o vínculo da maldição que colocaram sobre você. Se você morou numa casa que dava licença para o pecado, Jesus está te chamando para quebrar esse elo. Se você viveu uma vida totalmente perversa, Jesus está te chamando para mudar. Violenta, o Senhor está te chamando para mudar. Queridos, tem um outro pecado aqui, que na verdade eles vão fazendo companhia um para o outro. Esse outro pecado é o pecado da apostasia. Escute. Primeiro, da omissão. Omitiram, ficaram quietos, boca de siri, para manter o padrão familiar. Deixa os meninos. Ai, mulher, não pega no pé dos meninos. Né? Ai, amor, você está sendo muito duro com os meninos. Ah, meu amor, mas eles vão sacrificar lá para o Senhor e tudo mais. E olha só, está vendo aquelas moças que estão ali? Inclusive aqui quando fala das mulheres que serviam no templo, já é uma possibilidade das chamadas prostitutas cultuais, que tinham outros ídolos, que tinham deuses estranhos, e que dentro do relacionamento delas com esses deuses tinha ações sexuais pervertidas, de todo tipo de perversão. E eles terminavam o serviço do Senhor e davam um assovio, e traziam aquelas mulheres para dentro do tabernáculo. Era coisa perversa que acontecia ali, irmãos. Essa omissão gerou tudo isso. E depois da omissão, a apostasia. Irmãos, eles já não escutavam mais. Sabe o que é apostasia? É esfriamento espiritual. É perder o medo. Por isso que eu falei que as crianças elas precisam de temor, de limites, de regras, de consciência. Crianças, adolescentes precisam ter medo. Eles precisam ter medo e eles pedem isso. Os irmãos vão perceber que os meninos de Eli, eles faziam coisas, irmãos. Eu vou voltar aqui o texto que nós lemos. Os crimes dos filhos de Eli. O texto diz que eles eram filhos de Belial, filhos do diabo. Eles estavam se posicionando como filhos de Belial. Pois o costume daqueles sacerdotes, quando o povo era que oferecesse a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com o garfo de 3 dentes na mão, e metia na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também, antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dê-me carne para assar aos sacerdotes, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura, e depois tomarás quanto quiseres, então ele dizia: não, porém hás de me dar agora, senão tomar-lo-ei à força. O que era o costume ali? Eles faziam
derretiam toda a gordura do sacrifício. E os sacerdotes tinham a parte, porque eles não tinham trabalho, eles trabalhavam só ali no sacrifício. Mas eles falavam, não, nós queremos atendimento VIP. Mas tem que assar a carne. Não, não importa. Não, nós vamos dar a parte de vocês, não queremos, nós queremos agora. E se você não nos der, nós vamos tomar a força. Então eles tiravam o que era do Senhor, e Eli estava vendo isso, não estava? Ele trazia o que era impuro para dentro da casa do Senhor, e Eli estava vendo isso. Irmãos, esse é o pecado da apostasia. Apostasia é quando as pessoas vêm para os púlpitos, pregam, oram, cantam, interpretam. É quando as pessoas mantêm o padrão litúrgico impecável. É quando as pessoas continuam frequentando os cultos, cantando os hinos, fazendo as orações, e até colocando pesos altíssimos nas costas das outras pessoas, mas o seu coração já está muito distante de Deus. Já não tem mais Deus no coração. A vida é uma vida promíscua. Quando se apaga a luz, a mente vai longe para o pecado. Quando não se está perto do povo de Deus, está enturmado, muito bem enturmado com o mundo. As amizades vão mudando. E eu digo isso para vocês, jovens e adolescentes, escutem o que eu estou falando para vocês. Os amigos que eram da igreja, onde eles estão no padrão de amizade que você tem. Porque os amigos da igreja, você vira e fala, vamos fazer tal coisa, vamos comprar uma bebida escondida de papai com mamãe, vamos lá naquele lugar que não deveria ser. O que um irmão na fé vai virar e falar para você? Não, meu irmão, que isso? A mãe não vai gostar disso, vamos perguntar para a nossa mãe, vamos perguntar para o nosso pai. Então você vai trocando de amizades. Aquele amigo é chato, aquela amiga é chata, agora eu vou procurar um amigo descolado. Agora eu vou procurar um amigo descolado. As famílias é a mesma coisa. Os casais, os adultos. O pessoal da igreja é meio chatão. Só pensa em cantar, só pensa no coral. Só pensa em louvor. Semana de oração. Mas é uma bateção na mesma tecla. E canta, não, eu quero uma vibe diferente. Eu quero, não sei, pensando aqui. Vou me juntar com e se junta em coisas nobres, viu? Às vezes se junta lá num grupo de corrida, se junta lá no grupo de ciclistas, de motoqueiros. Tem algum problema nisso, irmãos? Pelo contrário, você vai lá para uma tribo da academia, né? Mas já vai com aquela intenção que eu preciso me escapar do pessoal da igreja. Apostasia. E daqui a pouco as programações da igreja são chatas, são pedantes. Encontro da UMP, mas para o encontro da UMP é chato. É chato porque fala de pecado, é porque ora, porque pede arrependimento a Deus, pede para o Senhor dar arrependimento no coração. Queridos, não pise os pés nas santas programações da igreja. Não perca o temor, não repouse os olhos somente nas benfeitorias que Deus pode lhe dar, se esquecendo de quem Deus é. A apostasia, irmãos, tem seu início na licença para o pecado. Depois, a omissão, fazendo vistas grossas ao pecado. Não deixe que essa geração perca o temor de Deus. Lembre-se do que eu disse esses dias aqui no estudo de quinta-feira. A nossa natureza é corrupta, que gera atos corruptos e que gera hábitos corruptos. Nós precisamos sempre nos lembrar. No dia da Santa Ceia, viu, moçada? Adultos, quantas ceias você já tomou? Né? Parar para pensar. Pastor, eu fiz minha profissão de fé no ano tal. Então faz a conta aí. Né? Pastor, eu fiz minha profissão de fé em 1990. Alguém fez profissão de fé em 1990 aí? Fez? Aí, Silza. Né? Faça a matemática aí. Quantas ceias você já tomou? Misericórdia de falar que é só 10, viu, irmã? Né? Faltou pouco na Santa Ceia. Duvido, essa aí não, essa aí acho que tomou todas, né? E até ia para outra, né? Porque, queridos, nós precisamos compreender que o tempo vai passando e o temor vai acabando. Não acontece nada. Olha, é legal. Eu estou bem, pastor, eu estou bem. Queridos, o pecado, ele deixa você bem por um tempo, sim. Deixa. As amizades do mundo deixam você muito, você se sente bem, fala, agora sim que eu estou vivendo. Agora sim que é vida, ai que legal, uau, nossa, que vida chata que eu vivia na igreja, que vida chata esse negócio de igreja, agora sim que eu tenho minha vida feliz, mas a conta chega rápido também, viu, irmãos? É igual o Opala,
Quem já teve Opala aí? Eu nunca tive, mas diz que Opala bebe que meu Senhor, né? Coloca 1 litro de gasolina, bate na partida, acabou. Estou exagerando, né? Estou uma hipérbole aqui, né? Mas é mais ou menos isso. O pecado ele vai te deixar muito feliz por alguns instantes, alguns meses, talvez aí um tempinho, mas depois a conta chega. Depois ele te deixa muito mal. Apostasia. Esses meninos apostataram da fé. E aí vem um outro pecado, irmãos. Olha só, eu disse o primeiro pecado é a omissão. É quando nós olhamos as coisas erradas e queremos fazer o politicamente correto dentro da nossa casa. Segundo, a apostasia. É quando existe um esfriamento espiritual, onde Deus já não é mais o centro, as programações são o centro, mas uma vida perversa, ela corre a largos sorvos aí fora. Aí vem um terceiro ponto, que também é quase que inevitável esse caminho, o misticismo. O misticismo. Observem o que aqueles meninos fizeram. Eles foram para uma guerra contra os filisteus. Lembram, né? Gente, os filisteus é um povo guerreiro, mas Deus já tinha dado vitória várias vezes sobre os filisteus. E eles tinham a Arca da Aliança, né? Inclusive, hoje estão ressuscitando a Arca da Aliança por aí, né? Fizeram uma réplica, tem bastante comunidades de fé aí que tem a sua Arca da Aliança. Aí coloca lá, e vem dançando com a Arca, né? E ele vem saltando sobre os montes. Aí, beleza, ok, tá? Faça a sua arquinha lá, fique à vontade. Só não me venha trazer aqui dentro da igreja, né? A não ser que seja numa exposição que nós fizemos uma vez aí, mostrando, né, os utensílios da arca, do tabernáculo. Mas o que aqueles meninos fizeram? Nós vamos para a guerra. Nós acabamos de tirar parte que era para o Senhor, que no caso ali era o dízimo, que era um sacrifício. Acabamos de tirar o que era consagrado ao Senhor. Acabamos de nos relacionar com as prostitutas que ficavam ao redor do tabernáculo. Acabamos de falar para o nosso pai que ele fala muito na nossa orelha. Acabamos de bater a porta da nossa casa e saindo, e agora nós vamos para a guerra. Mas espera aí, nós precisamos do nosso talismã. Nós precisamos da nossa Arca da Aliança. E aí eles pegaram a Arca da Aliança e foram para a guerra. O que aconteceu nessa guerra? Irmãos, os filisteus acabaram com eles. Mataram os meninos. E os irmãos vão perceber aqui que a idolatria pela Arca da Aliança estava tão grande, que quando Eli soube da morte dos meninos, o texto pelo menos não fala ali que houve uma grande angústia, mas quando se mencionou que a Arca da Aliança foi tomada, Eli caiu, quebrou o pescoço e morreu. Vocês perceberam o que o misticismo, a idolatria faz dentro de uma família? Ela acha que, olha, eu preciso tomar Santa Ceia, porque mês passado eu não tomei Santa Ceia e não fechei nenhum negócio, né? Precisa tomar, falta de Santa Ceia. Eu preciso tomar Santa Ceia porque o meu patrão, ou aquele funcionário, ou aquela pessoa que trabalha comigo no departamento que eu trabalho, me atentou muito essa semana. É por falta da ceia. Eu vou tomar ceia porque daí a coisa fica bem. E quando toma Santa Ceia, até levanta o copinho assim, Senhor, estou pagando aqui, hein? Está pago. Igual academia, está pago. Isso é o misticismo. As pessoas, elas tomam a ceia, muitas vezes, achando que Deus vai pagar o pecado da semana delas com aquele copinho de suco de uva. E se esquece que quando nós tomamos a ceia, a nossa mente deve ser ativada para lembrar de duas coisas extremamente importantes. Primeira, que nós matamos Jesus lá na cruz do Calvário. Segundo, Ele vai voltar. Toda vez que nós tomamos a ceia para lembrar dessas duas coisas, o nosso pecado matou Jesus. Segundo, Ele vai voltar. E a conta está paga. Está pago sim, mas está pago por Jesus, amém, irmãos? Então não adianta andar por aí bandeirando uma Bíblia na bolsa, não adianta andar por aí com versículos bíblicos no carro, com camisetas com escritos de versículos bíblicos, não adianta andar por aí toda hora tendo que falar que eu sou crente, sou evangélico e tudo mais, até achar muitas vezes que nós evangélicos somos responsáveis pelo sucesso ou insucesso de uma nação. Se dependesse de nós evangélicos, irmãos, nós estaríamos fritos já, porque pense num povo místico, pense no povo idólatra, pense num povo cheio de água benta, gospel, fitinha gospel, um monte de crente que é fervoroso na oração, mas está lá tentando puxar Deus pelo pescoço, nunca ora pedindo para Deus perdoar, nunca ora pedindo para Deus, Senhor, tem misericórdia da minha família tem pecado grandemente contra o Senhor, tenha misericórdia da minha nação, nós estamos em pecado, Senhor, mas sempre Senhor, vamos andar sobre as águas, Ele me faz andar, Ele me faz andar.
É só querer surfar. É só querer surfar na onda do Senhor. Queridos, a família de Eli tinha a arca da aliança, mas tinham desprezado o Deus da aliança. Eu vou repetir a frase. A família de Eli tinha a arca da aliança, mas tinha desprezado o Deus da aliança. Não adianta você ser presbiteriano, ter feito sua profissão de fé e batismo. Não adianta você vir para a igreja, se você já desprezou Deus da igreja. Lembre-se disso, irmãos. Não cometa o mesmo erro de ter uma denominação e cumprir com todos os rituais, mas se esquecer de Deus. Queridos, o misticismo, ele encontra guarida em mentes pragmáticas, ou mentes práticas. Uma mente que tem preguiça de pensar, de investigar, de estudar sobre Deus, se torna uma mente mística. Amuletos e cerimônias não podem esconder uma perversão. Vestes sacerdotais não aplacam a ira de Deus. Aqueles meninos viveram uma vida totalmente errada, mas eles achavam que Deus ia dar vitória para eles porque o amuleto estava junto. Para concluir, irmãos, não seja omisso, mas abrace a missão de levar o amor de Deus para o seu lar, de educar suas crianças e adolescentes nos caminhos do Senhor. Não esconda o pecado familiar, tome providências o mais breve possível. Você olhou, notou no seu filho, na sua criança, no seu adolescente, no seu esposo, na sua esposa, no seu pai, na sua mãe, algum comportamento não cristão, algum comportamento fariseu, com todo o amor do mundo, vai repreender em nome de Jesus. Se você é irmão em Cristo do seu pai e da sua mãe, você tem autoridade de irmão com ele também. Se você é irmão em Cristo do seu filho, você tem autoridade para falar: filho, filha, papai não está falando aqui como o seu pai e sua mãe somente, mas como seu irmão em Cristo. Cuidado, filho, esse caminho é caminho de morte. Repreenda a cara debochada dos filhos que percebem que ele está, quando você perceber que ele está zombando de Deus, não perca o time, porque bater depois de grande não vai adiantar absolutamente nada. Não vai adiantar. Você percebeu que os seus filhos estão debochando das coisas de Deus? Você percebeu que os seus filhos estão rindo das coisas de Deus? Chega, filho, você vai perder minha parceria desse jeito. Filho, não aprovo isso, filho, não aprovo. Percebeu que os seus pais estão desviando da fé, estão querendo manter o protocolo religioso, mas estão bem distante de Deus, já a quilômetros. Chega no seu pai e na sua mãe. Fala: pai, mãe, escute o que eu vou falar. O pastor Tarcísio falou que eu posso falar. Está errado, viu, pai? Mãe, você está errada. Eu te amo de paixão, mas o senhor e a senhora estão errados. Corrijam-se enquanto é tempo. E pai, quando você ouvir isso do seu filho, sabe o que você faz? Vai para o quarto e ora e agradece a Deus, porque seu filho está no caminho de Deus e te repreendendo. Amém, irmãos? Queridos, não permita que sua família se torne mística, idólatra, apegada a talismãs, a lâmpadas mágicas. Ensine o seu filho a orar pedindo perdão pelos seus pecados, e não a orar pedindo vitória contra os seus inimigos. Porque essa é a nossa mania, especialmente nós estamos na época política agora. Nós temos cristãos dos dois lados, né? Cristãos que são do lado do Lula e cristãos que são do lado do Bolsonaro. É igual o Corinthians e Parmeira, no sentido de que quem vai ganhar? Deus esteve do meu lado. Você está orando pedindo vitória para o inimigo, contra o inimigo? Ore pedindo perdão pelos pecados, por nossa política chegar no ponto que chegou. Ah, pastor, mas nós temos, especialmente nós aí, quarentão aí, dos quarentão para cima, nós temos culpa dessa porcaria que ficou. Nós temos culpa. E nós precisamos pedir perdão para Deus. Pedir perdão para Deus. A que ponto chegou o nosso Brasil e nós temos culpa no cartório? Sim. Precisamos pedir para Deus dar misericórdia para nós. Senhor, nos perdoa. Onde foi que eu errei? Bendito o dia que eu peguei aquele catavento do Fleury. Lembraram, né? Quem que se lembrou disso aí? Chegar em casa com o catavento, Fleury. Aí chegava: mãe, a senhora vai voltar no Fleury, porque eu ganhei um catavento. Maldito o dia que você pegou aquela camiseta de vereador, aquele quadro de time de futebol. Maldito esse dia que você aceitou aquele emprego de cabide. Tem um monte de coisa escondida aí, que não é nem artigo de direita nem de esquerda, mas é de coração corrupto.
E os nossos filhos estão olhando isso, e o nojo, a repulsa que eles sentem, os leva muitas vezes a conselheiros errados. Mas a culpa é nossa. Que o maior desejo da nossa família, irmãos, seja servir a Jesus. Tem um versículo aqui, que é um alento para o nosso coração. Eu quero convidar os irmãos a ler, e nós vamos terminando a mensagem. No capítulo 2, do 35 ao 36. Essa é uma profecia do nosso Cristo. Daquele que é o padrão que Samuel seguiu. Do 35 ao 36, quero convidar todos a lerem juntos. Amém? Vamos ler juntos? Então, suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Será que todo aquele que restar da tua casa virá a inclinar-se diante dele, para obter uma moeda de prata ou um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas a algum dos cargos sacerdotais, para ter um pedaço de pão que coma. Irmãos, vocês viram aqui? Eu vou terminar falando desses 2 versículos. Vamos aplicar a cristologia desses 2 versículos, para nós encerrarmos aqui. Ele está profetizando que viria uma pessoa muito justa. Em primeiro ponto, ele está falando de Samuel. O Samuel que viria e que seria uma bênção. E Samuel ia ser um padrão que os outros sacerdotes falariam assim: não, nós fazemos questão de servir e adorar a Deus aí. Eu quero trabalhar servindo a Deus com esse povo, porque esse homem é uma referência para nós. Mas existe ali, irmãos, uma sombra pálida, uma sombra muito fraca do que realmente estava para acontecer, e que eu e você precisamos ter esse anelo no nosso coração. Porque ele está falando de Jesus, o sacerdote. E agora, parafraseando aqui, aplicando para nós, que cada um de nós que estamos aqui nessa noite, possamos ter um desejo ardente de servir a Jesus. Os sacerdotes falavam: por um bocado de pão, por alguma coisa eu sirvo. Queridos, sirva a Jesus no reino dele, no reino invisível. Pastor, mas eu não tenho dom e talento. Seja você, do seu jeitinho, com alguma coisa Deus quer usar a sua vida. Ah, pastor, o meu sonho é ter uma profissão, é fazer tal coisa. Irmãos, isso aí é coisa importante para todas as pessoas, para crente, para não crente. Mas que o maior anelo do seu coração seja servir na casa de Deus. Seja servir a geração que você está vivendo, pregando o Evangelho de Cristo, anunciando o amor de Deus. Queridos, vamos ficar em pé nesse momento e vamos orar ao Senhor. Vamos cantar um hino e depois nós vamos orar ao Senhor, pedindo ao Senhor que venha trazer para nós o desejo de buscá-lo. Chama meu irmão Hamilton, por favor, meu irmão. Vamos cantar ao Senhor. Espera aí. E no 198 do nosso cenário, eis mensagem do Senhor, aleluia, palavras do bom Deus de amor. Cristo salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Irmãos, que possamos olhar para Cristo. Você veio aqui nessa noite, os irmãos estão participando pelo Facebook, pelo YouTube. Nós viemos aqui nessa noite com o desejo de buscar o Senhor, de servir o Senhor. Eu acabei de olhar aqui no relógio, estourei o tempo. Normalmente eu não prego até esse horário, né? São 8h35. Mas os irmãos vão ter paciência comigo, porque nós temos gastado mais tempo aí em outras coisas também, bem estranhas, bem desnecessárias. Então, dê uma colher de chá para o seu pastor. E vamos louvar o Senhor cantando esse hino 198 do nosso nome. Olha
fez na cruz. Sua vida Ele entregou, aleluia, para vos apresentar a Deus. Olhai com fé, olhai, sim, olhai só a Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, sim, salva quem confiante olhar. Esta oferta Cristo faz, aleluia, eterna vida lá no céu. Redenção aqui nos traz, aleluia, convertemos ao Salvador. Olhai com fé, olhai, sim, olhai só a Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, sim, salva quem confiante olhar. Aceitai a salvação, aleluia, seguir os passos do Senhor. Deixai o seu perdão, aleluia, proclamai a grande redenção. Olhai com fé, olhai, sim, olhai só a Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, sim, salva quem confiante olhar. Amém, queridos. Nós vamos orar ao Senhor agora. Irmã Zezé, cadê a Zezé? Qual que é o nome da sua irmã mesmo? Nelly. A irmã Zezé agora me abordou dizendo que a irmã dela, irmã de sangue, né? Ela está no hospital, na UTI. Está na UTI, teve um AVC, um infarto, né? E ela pediu para nós colocarmos a Nelly. Lembre de orar por ela também essa semana, né? Lembre de orar por ela também. Vamos às mãos, queridos, e vamos orar ao Senhor, pedindo ao Senhor que não permita que sejamos omissos, que não permita, queridos, que a nossa igreja, nosso lar, seja um lar omisso. Não permita que venhamos apostatar da fé, esfriar na fé. Família, fiquem atentos. A hora que o marido está meio, mulher, não sei, estou meio coisa hoje. Eu estou coisa. Não vou para a igreja hoje. Meu irmão, você teve coisa semana passada já, ficou coisa outra semana, tá muito coisa. Daqui a pouco vai dar uma coisa aí, você não vai mais querer de Jesus, não. Vira para a mulher também e fala a mesma coisa. Meu amor, que é isso, minha princesa? Vamos lá. O príncipe da paz está te esperando. Olha só, legal, hein? É uma boa, não é? As crianças, especialmente os adolescentes, irmãos, caminhe com eles, converse, traz para perto, meu filho, minha filha, vamos sim, vamos para a igreja, é rapidinho. Mas aquele dia o pastor foi até 8h40, mas é uma vez só, depois ele vai até normalmente 8h15, 8h20, né? Mas venha para a igreja. Adolescentes, vocês são uma bênção. Não fiquem deixando que o mundo mostre que eles são os rebeldes. O adolescente é rebelde, adolescente para fazer coisa errada. Não, vocês podem ser uma bênção. O profeta Samuel era um adolescente, foi uma bênção. É uma bênção. Então seja uma bênção, não seja místico. Não ache que Deus tem que ficar aí fazendo a sua vontade, não, se você fizer algum protocolo. Não é assim que funciona. Irmão João, a sua sogra, Dona Benedita também, né? Uma senhora já de 96 anos, né? Vamos orar por ela, está internada. Vamos orar, queridos. Pai bondoso, nós colocamos na Tua presença, já no início dessa oração, a querida Nelly, a querida Benedita. Elas são do Senhor. E elas também pertencem a uma família que está com saudade, está temerosa, Pai. E nós não temos para quem recorrer que não seja para o Senhor. Te peço que o Senhor, ó Deus, cuide delas onde elas estiverem, que elas possam voltar para os seus lares, para os seus. É o desejo do nosso coração. E acima de qualquer outra coisa, Pai, pedimos que o Senhor fale ao coração delas, que o Espírito Santo do Senhor segrede ao ouvido delas a salvação que vem da cruz do Calvário.
Senhor bondoso, nos ajuda, Pai, a mantermos a nossa vida no Senhor. Não permita, Pai, que geremos uma geração de Ofni e Finéias por causa da nossa omissão, por causa da nossa apostasia e do nosso misticismo. Mas nos ajuda, ó Deus, a colocarmos a Tua presença e consagrarmos as novas gerações como Ana consagrou Samuel ao Senhor. Tem misericórdia de nós e nos dá essa força, Pai. Nos ajuda, nós não temos essa habilidade. Se o Senhor não nos fizer ser uma bênção, Pai, nós vamos errar. Nós vamos ficar fazendo um ensaio com os nossos filhos. Não permita que façamos deles tubo de ensaio para ver se dá certo. A gente sabe, Pai, que a única coisa que dá certo é seguir o caminho do Senhor. Então não nos permita fazer ensaio com os nossos filhos. Para a glória do Teu nome, Senhor, é que nós pedimos. Em Cristo Jesus. Amém. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, vão em paz para os seus lares. Descansem na paz do Senhor, confiem no Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês, meus irmãos, e com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, não somente nessa noite, mas até o grande e glorioso dia da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Podeis sentar, queridos. Aos que participaram do culto pelo Facebook, pelo YouTube, Deus abençoe sua vida, Deus os ilumine. Pode encerrar a transmissão. Ok? Queridos,